Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Mevancast, o primeiro episódio do podcast do Mevan e Juí. E nos próximos capítulos, nos próximos episódios, nós vamos repassar para você algumas informações através dos nossos líderes de como a igreja se movimenta, de como que ela faz acontecer, nós como sendo Corpo de Cristo aqui no município de Ijuí. E neste nosso primeiro episódio, antes de apresentar meu parceiro aqui de apresentação, o Júlio Lorenzão, como nossa primeira convidada, pastora Rosane Meneghini. A tua saudação, pastora Rosane, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, pastora. Boa noite, obrigada aí pela oportunidade, que nós possamos aí agregar, né, edificar a igreja com esse nosso chamado aí. Pastora, 2 assuntos que nós vamos relatar nesse nosso primeiro episódio: oração e Desperta Débora. Como que nasceu no Mevan e Juí o Desperta Débora? O Desperta Débora, ele é um movimento, né, interdenominacional, de anos já, então ele é a nível mundial. E nós, como Mevan, estamos fazendo parte desde o ano passado. Nós reunimos as mulheres. O que é o Desperta Débora? É uma reunião de mulheres para a oração. Então, nós temos, né, esse chamado de orar pelos filhos, pelas crianças, os filhos biológicos, os filhos geracionais dessa geração. Ele veio a partir do versículo, né, de Juízes 5:7. Eu me levantei como mãe em Israel. Eu acho isso tão lindo. Sempre falo para as mulheres que ela poderia ter falado: eu me levantei como juíza, como governante, mas ela falou: eu me levantei como mãe, né, em Israel, como uma mãe. E penso que nesse tempo mães precisam se levantar, pais precisam se levantar para interceder por essa geração. E nós nos reunimos toda quinta tarde. Ano passado as reuniões eram na igreja e a partir desse ano nós reunimos nas casas. Então a gente tem uma escala, né, de lares que nós nos movimentamos e vamos até os lares para estar orando aí. Temos 1 hora de oração, das 15 às 16, então nós intercedemos pelas crianças, adolescentes, jovens. Os nossos alvos de oração são as escolas, uma geração de compromisso, mães de joelhos, filhos de pé. E tem gerado muitos frutos aí. Pastora, então como a senhora identifica, né, a igreja, aquela que busca mais a oração, aquela igreja que se movimenta através da oração, daquela que age mais com o coração, mais com a emoção? E quais as práticas que hoje o Mevan tem de oração? Então, nós temos um culto, né, de quarta-feira que nós chamamos de culto de oração. Quando ele iniciou, era em torno de 6, 10 pessoas, porque sempre vinha aquela questão: chama para oração, o pessoal não vai. Mas a perseverança, né, de ter esses cultos, eu era até incrédula no começo de tudo. E muitas vezes nós falamos, né, para o Marcelo, o pastor Marcelo: vamos orar em casa, né, porque 6, 10 pessoas. E ele: não, vamos perseverar em oração, porque a partir da oração muitas coisas virão. Então hoje nós temos um culto de quarta-feira, né, que ele é tão cheio quanto o domingo, que as pessoas vêm com o propósito de orar. Muitas pessoas vêm no culto de quarta e não vêm no domingo. Então eu vejo que é desenvolver esse hábito, né, perseverar e entender que a oração é algo que às vezes a pessoa: é chato orar. Não, orar é adorar o Senhor, né, a simplicidade da oração. E eu vejo que a partir daí, dessa perseverança, né, a gente conseguiu, a igreja, assim, ela cresceu muito, porque nós sempre tínhamos isso, a partir da oração. Então, quando diz assim: uma igreja que ora, não ora, a gente não vai saber, né? E nós podemos, né, dar o nosso exemplo, assim. Então, hoje nós temos um crescimento fundamentado realmente na oração. Que
Eu penso orar é ter uma vida com o Senhor. É saber, Senhor, eu vou para a direita, Senhor, eu vou para a esquerda, Senhor, eu posso dar um passo a mais, Senhor, eu paro, porque a gente quer fazer a vontade do Senhor. E isso é através da oração. Então, nós louvamos a Deus porque temos um povo, né, que se move em oração também. Então, dentro do MEVAN, nós temos o culto de oração na quarta. Depois do culto nós temos intercessão, nós temos o Desperta Débora, que é oração. Então, realmente, o nosso entendimento é fundamentar a igreja em oração, porque é ela que nos dá a direção. Pastora, quando eu tenho uma rotina diária de oração, ela pode me ajudar numa tomada de decisão final na minha vida? Ah, com certeza, né? Porque é isso que eu acabei de falar, né? Senhor, o que eu faço? É o Senhor que vai nos dar direção. E eu vejo que a nossa vida, ela tem que ser oração. Se me perguntar qual que é a rotina, nossa vida inteira, o Senhor. Então, não é o que sobra do nosso tempo. É em todo tempo nós estarmos, né, orando, né? Jesus, né, ele vai falar, Mateus 26:41, vigiai e orai, né, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, em todo tempo, vigiando e orando. E essa rotina, realmente, ela muda a nossa vida, muda a nossa rota, ela nos dá livramento. Quantas vezes de manhã eu oro, Senhor, cuida da minha família, cuida da minha casa, dá direção no nosso trabalho, dá direção no ministério, o que fazer, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento, que a gente possa se mover a partir da vontade do Senhor, como diz lá em João. Se nós permanecermos nele, o que nós pedirmos, né, ele vai atender. Por quê? Porque a nossa vida de oração faz com que a gente fique conectado à vontade do Senhor. Então ela muda sim para melhor a nossa vida. Aproveitando que a senhora falou, né, que ora pela família, né, existe algum exemplo prático? É algo prático que acontece, que a oração pode interferir na vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos, familiares, algo que a oração interfere diretamente na vida dos nossos familiares ou amigos, enfim? Eu creio, né, a oração, ela como forma de intercessão, nós colocando, né, Salmo 121, vai dizendo, Senhor, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, de onde vem o nosso socorro. Ele vem do Senhor, né? Então, eu creio, eu sempre falo lá com as mulheres, a oração, ela chega onde nossas mãos muitas vezes não vão chegar, onde nossos pés não vão alcançar, onde nem nossos olhos vão alcançar, mas ela tem poder, né? Poder de livramento. Quando o Senhor nos ensina aqui a oração, vai dizer, né, em Lucas 11, um dia Jesus estava orando em certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer um que nos deve, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então são orações glorificando a Deus, sabendo quem Deus é, mas são orações também pelas nossas necessidades, pelo pão nosso, pela provisão. O Senhor é aquele, né, que atende a oração do justo, né, para nos livrar do mal, para não nos deixar cair em tentação. Então eu creio sim que a oração tem poder, ela nos dá livramento, nós não temos nem ideia de como o Senhor nos dá livramentos, né, durante o dia, durante as nossas tarefas, eu creio nisso. Pastora, o MEVAN e Juí, ela tem uma preparação antes da vigília e também da Santa Ceia, que é o turno de oração. Quero que a senhora fale para nós a importância de termos na igreja, no MEVAN e Juí, de segunda a sexta-feira, no meio-dia até 1h30, esse tempo de oração, antecedendo a Santa Ceia e também a vigília. Amo
né? Os turnos de oração. Eu amo, gente, assim, porque eu amo a oração. Eu penso que a nossa vida tem que estar fundamentada. E então já fica um convite a todos, toda última semana do mês nós temos o turno de oração das 12 às 13h30, de segunda a sexta-feira, terminando com a vigília. O turno de oração ele iniciou dando continuidade às primícias, né? Todo início de ano, do dia 1º ao dia 7, nós primiciamos ao Senhor, né? São 7 dias de oração, tem pessoas que ficam ali, os homens, né, principalmente, dormem na igreja, ficam 7 dias ali, muitos de jejum. Daí nós temos oração do meio-dia, de tarde, à noite, toda noite tem culto, toda noite tem ceia. E o turno de oração ela é a continuidade dessas primícias. É primiciar o nosso tempo ao Senhor, primiciar a nossa vida ao Senhor. Então, fica um convite, às vezes, quem não pode das 12 às 13h30, passa lá 10 minutos, ora. Então, o propósito é orar. O propósito é primiciar a nossa vida ao Senhor em oração, é dobrar o nosso joelho. E depois nós terminamos com a vigília, né, de estarmos ali vigilantes. Então, eu vejo assim que é uma vida de oração, dar o nosso melhor ao Senhor, não só o resto da nossa vida. Então, às vezes deixo de almoçar, eu estou lá. Saio do trabalho, passo lá e oro, posso ficar, antes de ir no trabalho eu vou lá. Gente, nós dependemos do Senhor, né? Uma vida de dependência do Senhor. E nós temos milagres, né? Desse tempo de oração. Nós temos desfrutado de sinais e maravilhas de cura, testemunhos de restauração. Então, é maravilhoso, né, esse tempo que temos de oração. Pastora, a gente falou bastante de oração, né? A gente falou da oração no MEVAN, né? A rotina do MEVAN, né? A relação que o MEVAN tem com oração, culto, né? A semana, né? E a sua rotina, pastora? Como que é a rotina da pastora Rosane Meneghini de oração? Vamos dizer que eu passo um dia de oração no sentido em pensamentos, assim, Jesus transformou a minha vida, né? E como diz Apocalipse 13, eu sempre dou esse exemplo, ele está à porta e bate, e quem abrir, ele vai entrar, sair com ele, e isso aconteceu na minha vida, né? Então, passei muitos anos Jesus batendo a minha porta e eu não abria, né? A gente precisa abrir. Mas o dia que eu abri, ele entrou, né? E eu acho tão lindo que eu acho Jesus tão maravilhoso que ele fala, eu vou cear com você, né? E eu vejo assim, Rosane, nem quando ele entrou e o que eu tinha para servir na mesa dele não eram coisas muito boas, né? Mas ele sentou e ceou comigo daquilo que eu tinha para servir. Mas acho lindo que depois ele fala, e você vai cear das coisas. Então hoje a minha vida é cear das coisas que Jesus tem. Então é o dia inteiro, assim, né? Jesus, ele tá no meu coração. Mas sim, né? Temos a rotina de oração, acho muito importante. Acho lindo, porque muitas vezes nós nos cobramos, tem que ser uma oração. Deus, ele só quer o nosso coração, ele quer isso. Eu entro, você contigo eu vou te ensinar as coisas que eu tenho, né? Jesus, ele é muito simples, ele é muito amor. E uma vez, uns 5 anos atrás, eu fui numa conferência de oração com o pastor Mike Beacon, que ele é da casa de oração do IHOP, 24 anos, oração 24 horas por dia. E quando aquele homem falou assim, eu tenho um caderninho de oração. Porque tem dias que eu não tenho vontade de orar. E eu achei aquilo tão lindo, né? Porque um homem tem uma casa de oração 24 horas por dia, 24 anos.
aquela humildade, aquela simplicidade, saber das lutas que é a oração. E ele falava assim, não, eu separo o dia e o tempo, mas muitas vezes no meu horário de oração eu não tenho vontade de oração, então eu tenho o caderninho e tá lá, eu leio as orações e quando vai fluindo. Então da mesma forma eu tenho meu caderninho de oração e tenho livros de oração, de intercessão, eu gosto de ler. No Desperta Débora nós temos as orações prontas. Muitas vezes as mulheres têm vergonha de orar, né? Então a gente dá a oração, então lê a oração. E é tão lindo que todas participam. Então eu penso que essa rotina, assim, é isso, né? Tenho o meu tempo de oração, tenho umas orações ali escritas, né? Todos os dias, em todo momento, em todo tempo. Amém. Às vezes de madrugada, a mulherada se reúne, vamos fazer oração de madrugada às 3 horas da manhã, vamos. E é essa a rotina de oração. Legal. Pastor, e qual foi o fato, a coisa mais linda, a coisa mais fantástica que a senhora vivenciou no decorrer da sua caminhada com Jesus, que a senhora olha hoje e fala assim, eu orei por isso e isso aconteceu? Nossa, são tantas coisas, né? Eu vejo, né, a minha família, né? Eu sempre tive um sonho de ter uma família, hoje eu tenho. Muitas vezes eu paro e falo, nossa, Marcelo, Deus, ele nos dá muito mais do que nós podemos pensar e imaginar, né? Então, sempre dou exemplo, eu sonhei com uma casinha, né, com a minha família, e Deus, assim, deu muito mais mesmo, né? Mas acho que eu nem tenho o que falar, é tanta coisa que Deus faz. Assim, e eu sempre falo assim, eu acho mais lindo, assim, o Senhor responde as orações mais secretas e mais simples que nós podemos ter. Porque eu penso assim, um Deus tão grande, né? Ele se importar com algo assim que pode ser até fútil às vezes, né? Você fala, eu quero uma caneta e Deus dá. É um segredo nosso, né? Então eu acho que é tão mais maravilhoso que a gente pedir uma casa e Deus deu, que nós pedir algo simples e Ele nos dá, porque a gente sabe que aquilo é tão íntimo nosso, só nosso, assim. E Ele responde realmente as orações. Nem sempre vai ser o que a gente quer. Eu sempre falo também que glória a Deus pelas orações não atendidas do Senhor, né? Porque se hoje nós fôssemos pensar quantas orações, quantas coisas pedimos, que se o Senhor tivesse nos dado, nós não estaríamos bem, né? Então Deus, a vontade dele é boa, agradável e é perfeita, né? Pastora, muito obrigado por ter participado desse primeiro episódio do nosso MevaCast. A senhora vai voltar outra vez, hein? Já fica o convite para outros assuntos. E muito obrigado por ter aceito, por ter compartilhado um pouco do teu conhecimento. E deixo a palavra para a senhora, suas considerações finais. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço, né? E quero deixar aqui um testemunho hoje, que uma mãe me ligou até para edificar a fé, né? Que a oração e a perseverança, ela tem valor, né? Nós não podemos desistir. Filipenses 4:6 vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E essa mãe me ligou chorando, e ela falava, pastora, assim, eu preciso compartilhar. Hoje meu filho tem 18 anos, mas quando ele tinha ali seus 7 anos, ele tinha muita raiva, né? Ele batia em todo mundo, na escola, as escolas não queriam mais, e mandaram ela buscar psiquiátrica e medicação. E ela, no momento, ela disse, não, eu vou orar, Senhor, né? O Senhor vai cuidar do meu filho. E hoje o filho dela está servindo ao Senhor. E aí ela lembrava hoje isso porque nós oramos pelas crianças, sabe? Nós temos na igreja o Templo Kids, nós
ministramos a palavra para as crianças, nós estamos ali em intercessão pela vida deles. E ela falava, pastora, vale a pena nós continuar lutando e ministrando a palavra para cada um. Então eu deixo essa passagem para todos, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos, mas coloque suas súplicas, suas petições em forma de oração diante de Deus. E também aqui Lucas 11, quando acho muito interessante, depois que Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, que é tão conhecida por nós, a partir dos 5 ele vai dizer, então ele lhes disse, qual de vós terá um amigo e se este for procurá-lo à meia-noite, ele disser, amigo, empresta-me 3 pães, porque um meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho que lhe servir. Se ele respondendo de dentro disser, não me incomodes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar pães. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, se levantará, todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo do que ele precisar. Por isso vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e se abrirá a vós. Pois qualquer que pede recebe, quem busca acha e a quem bate a porta se abrirá. Qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem? Então, o Senhor, né, nos ensinando a importuná-lo, né? a não cessar de orar, como eu falei antes, orai e vigiai. Sem cessar, orai sem cessar, não desistir, uma vida de oração, uma vida de consagração, né? Que Deus ele tem o melhor para nós. Então a todos, continue, né? Tenha fé, ore e tenha fé nas promessas do Senhor. Amém. 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 Pastora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Para você, quero deixar um convite, como a gente já comentou aqui, toda quarta-feira, às 20 horas da noite, a gente tem o nosso culto de oração e adoração. E também no domingo, às 9h30 da manhã e às 19h30 da noite, a gente tem o nosso culto. Venha participar conosco. Também se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem sobre oração chegue ao máximo na vida das pessoas. Também nos segue lá nas redes sociais, @mevanjuí. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio.